Hoje a gente vai continuar vendo a parte de limites, né? Limites de funções de duas variáveis, né? Vou começar a aula de hoje com isso, tá? Bom, então a gente viu, né, que se eu tenho aqui uma função definida num subconjunto D aqui do L2, em R, né, uma função de duas variáveis, que tem o F. Bom, eu posso pegar um ponto aqui, né, não necessariamente em D, mas tem que ser um ponto que eu consiga aproximar por elementos de D. A gente fala que é um ponto de acumulação. Tá? Então, a gente viu que para provar que o limite existe, limite, né, da f de xy, quando xy tende a x0, y0 é igual a valor L, se dado qualquer epsilon, né, dado qualquer epsilon marque zero, existe um delta aqui, tal que todos os pontos do disquinho aberto de centro x0, y0 e raio delta, exceto o próprio x0, y0, então se eu pego qualquer ponto nessa bola, exceto o próprio x0, y0, né, por aqui, ó, xy aqui, diferente de x0, y0, a f de xy está aqui. Então isso que é geometricamente o limite da f de xy, quando xy tende a x0, y0 isso é igual a L. Tá? E a gente viu também que se existem dois caminhos, vou chamar aqui gama 1 e gama 2, passando por x0, duas curvas, né? x0, y0. Tá o quê? O limite xy tendendo a x0, y0. xy pertencente à curva gama 1. Se o limite por uma curva dá um valor L1 e o limite xy tendendo a x0, y0, xy pertencente a gama 2 de f de xy ser igual ao valor L2 com L1 diferente de L2, isso implica que não existe o limite da f de xy quando xy tende a x0, y0. Tá? Então, para a gente mostrar que o limite existe, a não ser que seja conhecido e que a gente use alguma propriedade que eu vou colocar aqui daqui a pouco, né? Para a gente mostrar que o limite existe, em geral a gente precisa de epsilon e delta. Para mostrar que não existe, a gente encontra dois caminhos que eu calculo o limite ao longo desses caminhos, o valor é diferente. Tá? Então, basicamente é isso. Bom, quais são as propriedades que a gente tem? Tá? Eu vou colocar umas aqui. Limite. Eu comentei na aula passada que as propriedades elas são as mesmas que a gente tem para funções de uma variável, tá? Então quais são elas? Bom, vamos considerar que seja fg, não vou especificar muito o domínio, tá? Mas que eu posso calcular limite. Funções de duas variáveis. E tal que tais e tal que, né? O limite da f de xy quando xy tende a x0, y0 igual a um valor L, ou seja, esses limites aqui existem, né? xy tendendo ao mesmo ponto, x0, y0, da g de xy. Evandro. Oi?
Será que poderia usar um pincel um pouquinho mais escuro, por favor? Ah, tá. Tá muito clarinho. Essa aqui tá com a ponta muito fina e ficou claro. Obrigada. Então, vou reescrever então essa parte, tá? Porque a ponta dele tá fina. Ela tá nova. Então, ó. Se a gente pega aqui duas funções, né? F, G, funções de duas variáveis. Com os limites existindo aqui no ponto x0, y0. Então, o limite da f é um certo valor L e o limite da g, quando xy tende a x0, y0, é um valor m. Então, bom, a gente tem que o limite da soma, a soma dos limites, o limite de xy tendendo x0, y0. Eu vou colocar aqui, ó, f mais ou menos g, significa que quando for mais aqui, aqui é mais, né? E quando for menos aqui, aqui é menos. Ou seja, no fundo eu estou falando, o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites, tá? Vou escrever mais rapidamente. Bom, para qualquer constante k positiva, positiva não, real. Positiva não. Qualquer número real k, limite xy tendendo a x0, y0, k vezes f de xy é k vezes L, ou seja, a constante ela sai do limite, que é o mesmo que a gente tem para a função de uma variável. Então, o limite da soma, o limite da diferença, multiplicação por constante. Agora, a gente tem o produto, o quociente e a potência, né? Limite do produto, f vezes g, x0, y0, de xy, L vezes M, o quociente, f sobre g, xy tendendo a x0, y0, f sobre g de xy, é L sobre M, desde que, né, o M seja diferente de zero. Então, a regra do quociente é a mesma. Só vale o limite do quociente ou quociente dos limites se o limite do denominador for diferente de zero. E a potência, né? Limite de f elevado a a, vou colocar assim, de xy tende x0, y0, é L elevado a um número real, e L elevado a que exista. Bom, o que significa isso? Né? Por exemplo, se o A for meio, por exemplo, que é uma raiz quadrada, isso aqui só vai existir se o L for maior ou igual que zero. Tá? Então, no fundo, eu preciso de condição sobre a existência disso aqui, né? Do limite. Essas aí são todas as propriedades que a gente tem lá para funções de uma variável. Tá? Bom, eu vou colocar aqui, na verdade, mais algumas propriedades. Isso aqui, o limite de xy tendendo a x0, y0 da função x, isso aqui é só x0. Então, na verdade, estou avaliando só em x0. O limite, verso 7, limite de xy tendendo a x0, y0 da função y é y0. Ó, isso aqui vocês conseguem mostrar por epsilon e delta, tá? Todas elas, né, no fundo, tá? Usando a definição
desse limite CL e desse CM, vocês conseguem mostrar todas essas propriedades. O que mais? 8. Vou pegar aqui, ó. Se H é uma função, ela tem que estar definida da imagem, né? Pelo menos da imagem da F, por exemplo, né? Imagem da F em R, ou seja, uma função de RR contínua. Essa função H ela é real, de RR, tá? Então, vou fazer a composição. Eu posso passar o limite para dentro da função. Então, é isso. Então, o limite xy tendendo a x0, y0, H composta com F, xy é H de L. Lembrando que L é o limite da f de x quando xy tende a x0, y0. Só vou aqui argumentar por que vale isso. Nessa composição está bem definida, porque a f está definida aqui do subconjunto em R2, né? A f está definida aqui em R. Então, digamos que eu tenho aqui um certo conjunto aí, seria a imagem da F. E aí eu vou pegar desse conjunto aqui, em R, a G, perdão, H, né? H. Então eu tenho a composição aqui, H composta com F. Tá? Não faz sentido. E se a H é contínua, eu posso passar o limite para dentro da H. Tá? Bom, esses aqui, a gente prova que o limite do polinômio de duas variáveis assim, se P de xy é um polinômio de duas variáveis, seria o quê? A0 mais A1x mais A2y. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Para continuar, senão vai caber. Mais A3xy mais A4x quadrado mais A5xy quadrado. Então, o limite quando xy tende a x0, y0 de P de xy vai ser igual, bom, eu tomar o limite, né, todas essas expressões, né, tendendo a x0, y0, a 0 mais A1x mais A2y, vou continuar aqui, tá? Mais A3xy mais A4x quadrado mais A5xy quadrado. Usando as propriedades, o limite da soma são dos limites. Esses A0, A1, A2, A3, A4 e A5 são todos constantes. Limite do produto é produto dos limites. Limite da potência, aqui no caso ainda vai ser produto, né? Ou a potência 2, mas se eu quisesse ver da potência também, como está definido o quadrado para qualquer x real e para qualquer y, é só substituir, né? Então isso aqui no fundo é só A0 mais A1x0 mais A2y0 mais A3x0y0 mais A4x0 ao quadrado mais A5x0y0 ao quadrado. Isso aqui é P de x0, y0. Então, no polinômio basta avaliar a função do ponto. Bom, na verdade, isso, quociente de funções algébricas, a gente pode aplicar. Por que a gente não aplicou nos exemplos que a gente fez, que era quociente de funções algébricas, né? Porque o denominador ele anulava, né? Se vocês lembrarem, um exemplo era x² menos y² dividido por x² mais y².
e o limite quando xy tendia a 0, 0. Então 0, 0 é anulado o denominador. Aí eu não posso aplicar as propriedades. Se não anula, e eu conheço, já posso partir que o limite do x, quando xy tende a x0, y0, é x0. E o limite do y, quando xy tende a x0, y0, é y0, posso usar essas propriedades, mostrar o polinômio das funções algébricas, tá bom? Da composição com funções contínuas também. Tá? Falando em funções contínuas, a gente define essa noção de continuidade para funções de duas variáveis. Tá? Exatamente a mesma definição. Vou colocar aqui. Continuidade de funções de duas variáveis. Bom, a definição é a mesma que a gente tem lá, né? Então, uma função f é contínua em x0, y0, se. Bom, o que a gente sabe para a função de uma variável? Para ela ser contínua, a função tem que estar definida no ponto, o limite tem que existir e o limite tem que ser igual ao valor da função no ponto. Aqui é a mesma coisa. Se, então, x0, y0, primeira coisa, pertence, eu vou até colocar, né? Domínio de f. Então, para calcular limite, a função não tem que estar definida no ponto, mas para continuidade tem que estar definida. Se existe o limite da f de xy quando xy tende a x0, y0, e a terceira, se o limite da f de xy quando xy tende a x0, y0 é a f de x0, y0. Bom, no fundo, dizer essas três questões aqui é só dizer essa última aqui, ó. Na verdade, os dois primeiros itens, né? Dois primeiros itens está implícito em dizer isso aqui, ó, que limite de xy tendendo a x0, y0 de f de xy é igual a f de x0, y0. Então, no fundo, eu preciso só disso aqui. Por quê? Por que está implícito a primeira? Porque se eu estou calculando a f de x0, y0, é porque x0, y0 está no domínio da f, senão eu não posso calcular isso. E isso aqui é o quê? É um número. Por outro lado, se eu escrevo que esse limite é igual a esse número, esse limite existe. Satisfaz a segunda. E aí a terceira já é essa condição. Então, se eu escrevo apenas isso, já está implícito que vale as três condições, né? x0 e y0 é o domínio da função, que o limite existe no ponto da f, e, além disso, o limite é igual ao valor da função no ponto. Bom? Ó, então aqui, por exemplo, polinômio, óbvio, né? Mais fácil. P de xy. Então, polinômio aqui, se eu tenho duas variáveis, é polinômio de duas variáveis, né? A0 mais A1 xy mais A2 x² y² mais
a 3x ao cubo é contínua, qualquer que seja xy em R2, ou x0, y0, R2. Então, essa aqui é a primeira. Por quê? Bom, propriedade que a gente viu, calcular o limite de qualquer polinômio, no fundo, vai ser avaliar aqui o x em x0 e o y em y0. Tá? O que mais? Tá? 2. Função f de xy igual x² menos y² sobre x² mais y², se xy diferente do 0, 0 e 0, xy igual a 0, 0, não é contínua em 0, 0. Pois, a gente já viu que o limite não existe, né? Não existe o limite da f de xy quando xy tende a 0, 0. Então, essa função ela não é contínua em 0, 0. No entanto, ela é contínua contínua, qualquer que seja xy diferente de 0, 0, né? Qualquer que seja xy pertencente a R2 menos 0, 0. Por quê? Bom, o que acontece aqui? A gente viu a questão do polinômio, né? A gente está quociente de dois polinômios, né? Vou pegar aqui. De fato, se x0 e y0 é diferente de 0, 0, então x0² mais y0² é diferente de 0. Ou seja, que a gente viu que o limite de xy tendendo a x0 e y0, lembrando que eu estou nesse caso, que é diferente da origem, da f de xy, isso aqui é igual limite xy tendendo x0 e y0, da função, né, x² menos y² sobre x² mais y². Agora, como o limite do denominador é diferente do 0, 0, porque quem que é o limite do denominador? É avaliar o denominador de x0 e y0, que é diferente de 0. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. Vai dar limite xy tendendo a x0 e y0, x² menos y², dividido limite xy tendendo a x0 e y0, x² mais y². Observa que o numerador não me importa, não pode anular o denominador. Né? Então, isso aqui é o quê? x0² menos y0², limite do numerador, sobre x0² mais y0². Então, isso aqui só vale porque x0² mais y0² é diferente de 0. Tá? Então, essa função aqui, ela é contínua em todos os pontos, exceto a origem, porque o limite não existe. Tá bom? Então, da mesma forma que a gente tem lá as propriedades de limite, a gente tem as propriedades de função contínua também para a função de duas ou mais variáveis. Tá? Só colocar uma observação aqui antes da gente definir essas questões aqui para três variáveis, tá? 3 ou mais variáveis.
Então, vou colocar uma observação, ela sai daquelas propriedades de limite, tá bom? Ó, se h aqui de RR é uma função contínua, eu não escrevi aqui, mas se a função, se eu estou falando, para a função ser contínua, ela tem que ser contínua em todos os pontos. Senão ela vai ser contínua só em determinados pontos, né? Ou em nenhum ponto. Então, se h de r é uma função contínua, significa que ela é contínua em todos os pontos. E a f, supondo o d aqui de R2 em R contínuo em D, eu vou colocar aqui x0, y0 e entre parênteses em D, aí eu generalizo assim. Tá? Então, a composição H composta com F é contínua em x0 e y0, ou se eu for trabalhar em D, em D. O que eu estou dizendo com isso? Se essa função f é contínua em D, a composição é contínua em D. Se a função f é contínua em x0 e y0, a composição é contínua em x0 e y0. Tá? No fundo, só para não precisar reescrever a mesma coisa duas vezes. Tá? Então, no fundo, aqui não faz sentido a gente falar de composição de função de duas variáveis. Tá? Não faz sentido porque não tem compatibilidade da dimensão. Né? O contradomínio aqui é R, não é R2. Tá? Então, só faz sentido eu falar da composição de uma função de duas variáveis com uma de uma. Né? Então, faz sentido só a composição H composta com F, né? A F de duas variáveis, H de uma. Tá? Depois, em cálculo 3, vocês vão ver que, acho que no 3, faz pouco sentido a composição de função de várias variáveis, tá? Mas tem que ter essa compatibilidade em relação à dimensão. Ok?